Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar, resumidamente, da minha primeira experiência como voluntária, fazendo voluntariado pela Worldpackers. Bem, eu já tinha pensado nisso há alguns anos, em fazer voluntariado, mas na época não estava bem financeiramente, não era viável para mim. Eu sempre vi isso como uma ideia para eu trabalhar viajando. Mas no caso de eu ter uma fonte de renda enquanto eu faço voluntariado. Então seriam dois trabalhos, né? Seria meio puxado, mas eu acho que dá certo. Então, eu decidi fazer isso na minha vida, só que eu ainda não conseguia um trabalho para fazer remotamente. E essa primeira experiência foi para eu ver como que era. Eu fui para viajar também, sair do trabalho, então precisava de férias. Então eu fiz essa primeira experiência para eu, né, ver mesmo como que era e também para relaxar. Então primeiro eu assinei o Workaway, que é uma outra plataforma além da Worldpackers. Entrei em contato com alguns anfitriões, tava procurando mais litoral mesmo. Não tive resposta nenhuma pelo Workaway. Eu vim ter uma resposta depois que eu já tava fazendo meu voluntariado. Então, pelo Workaway, assim, parece ser um pouco devagar, sabe? Bem devagar, na verdade, não é nem um pouco. E daí eu decidi assinar o Worldpackers. Assinei, assim que eu assinei, já apliquei para 7 anfitriões. Entre Florianópolis, Ilhabela, Ubatuba e Paraty. E aí eu tive resposta somente de um, de dois, na verdade. Um falou que já tinha para a época que eu estava pedindo, que eu estava disponível, né, para fazer o voluntariado. E a outra, que foi onde eu fiz o voluntariado, me respondeu também. E aí a gente foi se acertando. No final decidimos que eu iria no dia 1º de dezembro. Então eu saí dia 30 de novembro do meu trabalho para ir do dia 1º de dezembro. Tinha outra vaga para ir pro final de dezembro, só que eu tava muito ansiosa para viajar, muito ansiosa para fazer isso. Então eu falei, não, eu vou sair um dia do trabalho, no outro eu viajo, não tem problema. Então, combinado foram 35 dias lá em Paraty, numa pousada. Então, eu fui pra lá, cheguei, a dona não estava, quem me recebeu eram outras duas voluntariadas, o quarto suporta 3 ou 4 voluntários. Tem a cozinha pra gente utilizar, o banheiro, eu até publiquei nos meus stories mostrando a casa como que era. O quarto é bem confortável até. Eu, na verdade, fui sem expectativas de chegar lá e ser tudo lindo, maravilhoso. Fui sem expectativas. Então o quarto era ok. E a cozinha que eu não gostei muito, sabe? A cozinha, ela alaga quando chove. Tinha umas plataformas assim, também pra gente não ficar molhando o pé quando vai na cozinha, mas tem a cozinha da pousada e eu acho que a gente deveria usar a cozinha da pousada, não sei, foi a minha opinião. E o banheiro era bem precário também, minúsculo, minúsculo. O chuveiro cai água onde a gente tá, assim, usando a pia, sabe? Era um banheiro bem pequeno. Tinha algumas gambiarras na casa também, assim. Mas enfim, fui sem expectativas, então pra mim tava ok desde o começo. Depois eu comecei a reparar, me incomodar com algumas coisas. Bem, o trabalho lá era para ajudar na limpeza, na cozinha, né, conforme ela fala, e manutenção da casa. A questão da cozinha é só quando tinha café da manhã, porque o café da manhã não é uma coisa fixa, é só quando o hóspede quer. Então era só preparar um de jejum, colocar umas coisas para ficar disponível para os hóspedes. E era mais fazer a limpeza mesmo. Então, limpar a área que a gente usa, limpar ou fazer a limpeza dos quartos quando tem check-out. A gente fazia a limpeza, lavava banheiro, varria tudo, passava pano, né? E depois montava as camas. Então eu aprendi a montar camas. Até que eu acho que eu fiquei melhorzinha com o passar dos dias para montar, porque no começo foi meio difícil. Realmente é difícil.
Bem, então o trabalho era esse. Era assim, super, super, super tranquilo mesmo. E acontecia de ter dias que não tinha o que fazer. Então, tem sol hoje, só varrer o chão e molhar as plantas. Às vezes nem isso tinha. Então já chegou alguns momentos, alguns dias, que a gente não fazia nada. E nos outros, a gente sempre acabava antes do horário estipulado, que lá eram 5 horas de trabalho por dia, com uma folga na semana. Então, muitas vezes aconteceu da gente trabalhar umas 2, 3 horas e não tem mais nada para fazer. Aí você só fica lá na pousada mesmo, fica lá disponível para caso precise alguma coisa. Lá os turnos não eram um turno fixo, por exemplo, que nem eu vi que tem vagas que é só por turno da noite, só pro turno da manhã. Lá era escalado, então um dia você tá de manhã, um dia você tá à tarde, um dia você tá à noite. À noite era o horário mais tranquilo, porque não tinha nada de limpeza para fazer. Era só orientar os hóspedes com algumas dúvidas, a gente ficava até 11 horas, meia-noite. Paraty, eu gostei bastante da cidade, uma cidade que tem praias muito maravilhosas. Fiz o passeio de barco que foi assim incrível também. É uma cidade segura. A gente que é de São Paulo, a gente está sempre com medo, sempre desconfiado, sempre achando que vai ser assaltado. Mas lá me pareceu bem seguro. No começo eu fiquei desconfiado porque as pessoas falavam, não, aqui é tranquilo. Todo mundo falava, aqui é tranquilo. Tá bom, né? Então é bem tranquila mesmo a cidade. A única coisa que me incomodou muito é que chove demais no verão. Assim, eu já ouvi relatos de pessoas que foram na época do inverno, que falaram que o tempo estava ótimo e as coisas realmente mais baratas por ser fora, né, de época de turismo mesmo. E ouvi pessoas lá falando que realmente a melhor época para ir é no inverno. Porque, gente, como chove. Dá pra contar nos dedos de quantos dias que não choveu. Chove demais a qualquer momento. Não é só aquela chuva de verão que dá no final da tarde, não, que a gente tá acostumado aqui em São Paulo. Chove o dia inteiro. Então tinha dias que eu tinha folga e eu não podia sair porque chovia muito forte o dia inteiro. Enfim, minha única decepção mesmo com o voluntariado foi questão do clima da cidade. Porque de resto eu gostei muito, então na minha opinião vale muito a pena fazer Worldpackers, fazer voluntariado. Dá pra você economizar bem. Eu só não economizei porque eu sou muito gastona, então eu acabei gastando com coisas desnecessárias. Mas dá pra fazer uma viagem bem econômica, já que você não vai gastar com a hospedagem. Lá a gente tinha uma refeição por dia, que era o café da manhã. O café da manhã tinha bastante opções, então eu não tomava, mas as meninas tomavam, gostavam bastante. E é isso. Então eu acho que vale a pena, gostei muito da minha oportunidade e quero fazer mais voluntariados pelo mundo. Minha pretensão agora é ir para a Europa. Aí depois eu venho e conto mais algumas coisas aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tentem fazer um voluntariado e que gostem, que tenham experiências maravilhosas, assim como a que tive. Então é só isso. Tchauzinho, até mais.